Nervosismo. O pessoal de casa tá ouvindo? Não? Agora dá pra ouvir? Alô? Dá um joinha em casa. A maioria tá, né? Eu gostaria de começar com uma oração. Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor. Tá agradecendo o privilégio de estar reunido. Tá engrandecendo o teu nome como igreja, de estar exercendo o corpo, apesar das circunstâncias. E as palavras que vão ser proferidas venham do teu coração diretamente ao nosso, Deus. Que não seja apenas palavras, Pai, pois a tua palavra em si é o poder de transformação. A gente possa estar atento e disposto a estar ouvindo o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, amém. O texto que eu gostaria de propor essa manhã se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Os versículos são 21 a 23, é um trechinho bem curto, né? Vou estar lendo aqui na NVI, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Esse trechinho ele faz parte do Sermão do Monte, ali no finalzinho dele já. Os versículos que vão seguir esse trecho são aquele conjunto de versículos famosos sobre a gente construir a nossa casa na areia, construir a nossa casa sobre a rocha. Mas eu acho que vale a pena a gente ter um overview, né? Entender como que esse pequeno trecho se conversa com a narrativa que Mateus foi criando, né? E como que esse trecho se conversa com o resto do Sermão do Monte, né? Então, o que precede, né, o Sermão do Monte são os primeiros 4 capítulos de Mateus. Primeiro e segundo a gente encontra a genealogia de Jesus, o nascimento, o refúgio e o retorno do Egito, né, por causa do decreto de Herodes para matar os pequeninos, né? E daí no capítulo 3 a gente encontra já uma breve apresentação, né, de João Batista, a pregação dele a respeito do arrependimento. No finalzinho do capítulo 3 a gente vê o batismo de Jesus, em que tem a narrativa, né, da pomba descendo dos céus e a voz audível de Deus falando, esse é o meu filho querido, de que eu me agrado, né? E no capítulo 4 a gente entra na tentação de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus é levado pelo Espírito até o deserto para jejuar durante 40 dias, né? E no finalzinho dos 40 dias aparece Satanás. Sagaz como sempre, né? Aproveitando aí a fome de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus teve fome. E ele começa a jogar um pouco com Jesus, né? Pô, se você está com fome, aproveita e transforma essas pedras, né? Jesus rebate, fala, não, calma lá, não é só de pão que é o homem, né? E daí Satanás promete glória, Satanás pede para ser adorado, né? E Jesus repele tudo isso, né? E daí vem os anjos, servem ele. E Mateus ele começa a narrar então o início do ministério de Jesus, né? Jesus ele sai ali do deserto, ele está na Galiléia, ele começa a pregar sobre arrependimento, começa a trazer à tona o que os profetas diziam, né, que ele falaria. E a fama de Jesus estava começando a crescer, não só pela sabedoria com que ele estava pregando a palavra, mas porque ele estava realizando muitas curas, né? E inclusive em alguns pontos muitos achavam que Jesus era um dos profetas anteriores, porque essas coisas milagrosas, até super sobrenaturais, né? Eram coisas que eles conheciam da época dos profetas, né? E nesse meio tempo, entre Jesus começar o ministério, o Sermão do Monte, ele encontra os 4 primeiros discípulos. Pedro, André, Tiago e João, né? Aqui em Mateus a gente encontra só que Jesus trombou com eles e chamou para seguir, né? Mas em outros evangelhos, essa parte é a pesca maravilhosa, né? Que sobe no barco de Pedro e Jesus fala, não, agora vocês vão ser pescadores de homens. Mas, de novo, né, a fama de Jesus estava começando a crescer. Não, apesar de ter os 4 que ele chamou pessoalmente, falou, não, venham me seguir, vocês vão ser pescadores de homens. A Bíblia fala, inclusive no capítulo 4, versículo 25, né, grandes multidões o seguiam,
vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. E aqui a gente encontra, então, toda a narrativa até o começo do Sermão do Monte. O Jesus ele tinha os 4. Jesus estava com a fama dele crescente, né, por causa da sabedoria, dos grandes milagres. Mas uma multidão seguia ele além dos 4, né? E num desses pontos, Jesus ele resolve subir no monte, se assentar com os discípulos e começa a ensinar, né? Então a gente pode ver que o público em si é um público muito vasto, né? Não tem só os discípulos, tem muitos que seguiam. E a Bíblia não fala por que eles seguiam a Cristo, né? A não ser os 4 que foram chamados, mas a gente fica a entender que é um pouco pela fama que Jesus estava ganhando ali, né? E é interessante que Jesus ele abre o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças, né? O escrito em si ele é corrido, né? A gente que dividiu em capítulos, versículos e colocou essas divisões, né? Mas quando Jesus ele abre sobre as bem-aventuranças, né? A gente pode traduzir como as bênçãos, as alegrias, né? Jesus ele traz ali um conjunto de características, né, que vão ser recompensadas, vamos dizer assim, né? Felizes os pobres de espírito, porque vão herdar o reino dos céus. Felizes os tristes, porque vão ser consolados, né? E Jesus encerra esse trechinho falando: felizes são os que são perseguidos pelo meu nome, porque vão receber grandes recompensas, né? E um pouquinho mais para frente, dando continuidade, fiquem comigo, eu vou fazer um breve resumo, Sermão do Monte até chegar lá, né? E começa no 5, a passagem que a gente vai ler está no 7, então tem um pouquinho de chão. Mas vai ser importante, né, a gente ter toda essa base. O prosseguimento de Jesus, ele fala que a gente, isso trazendo para o nosso contexto, né, mas ele estava falando para o povo, vocês devem ser sal e luz. E não adianta um sal que não salga, que não faz a diferença, uma luz que não brilha, né? E Jesus, ele conclui que, na verdade, a diferença que a gente tem que fazer, a diferença que a gente tem que ser, para que as obras que a gente faça, então, como a gente vai expressar essa diferença, né? Através dessas obras, mas que essas obras devem glorificar a Deus. As pessoas que vão ver a diferença, mas ela tem um propósito, né? A glória de Deus. E logo depois dele falar isso, né, ele começa uma bateria até o final do capítulo 5 sobre ensinamentos que já eram muito comuns, né? Aqui a gente está falando de uma cultura judaica. A gente estava, no contexto histórico, era um Império Romano, mas o Império Romano ele não subjugava a cultura, ele deixava os remanescentes e simplesmente tomava conta da líder de Estado, a cargo do Império, mas ainda assim tinham, né, as próprias autoridades dos judeus, né? E eles que ensinavam, que traziam esses ensinamentos para o povo, né? E era uma questão muito familiar, né, de geração em geração. Então, são ensinamentos muito comuns. Não cometer homicídio, ou não matarás. Cuidado com o juramento, né, para você cumprir com a palavra que você está falando. Não adulterarás. Então, é bem um foco que a gente encontra, né, no ato. Não cometa o ato do adultério, não cometa o ato do assassinato. Isso era muito comum para eles. Eles estavam acostumados a ouvir isso, né? Mas Jesus, ele traz uma abordagem que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, se você olhou torto para aquela pessoa com cobiça, na verdade você já cometeu adultério dentro do seu coração. Não é a respeito de você cometer o ato, mas a sua intenção. Jesus, ele traz assim, até um pouco chocante, né? Se você ira contra o teu irmão, o teu próximo, e no teu coração você desejou a morte dele, na verdade você já matou ele. Então não é sobre cometer o ato do homicídio, mas a sua intenção. Jesus ele vai um pouco mais além, ele traz a questão do divórcio. Muitos ali falavam, não, Moisés permitiu que a gente desse uma carta para o nosso cônjuge falando eu quero o divórcio, né? Mas Jesus fala, qual que é a intenção de vocês? Moisés deixou isso claro por causa da dureza do coração de vocês, mas a lei prevê que é só em caso de imoralidade sexual. Então por que você quer esse divórcio? Por que você está se baseando? Qual que é a intenção de se basear na lei de Moisés para isso que você está fazendo? E, de novo, né, esse trechinho, apesar de Jesus estar confrontando muito sobre o que a lei e os profetas ensinavam, Jesus enfoca muito no coração, na intenção. O versículo 6 não é tão diferente, o capítulo 6 não é tão diferente, perdão. Jesus, ele fala a respeito, ele abre ali falando do jejum. Do jejum não, perdão, da oferta. Cuidado com o que você oferta, para você não fazer para que o povo veja,
Jesus fala, para que a sua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda está dando. Eu sempre confundo, na verdade, as mãos, mas isso não importa. É mais no sentido da intenção. Com que intenção você vai estar ofertando? Para o povo ver que você está ofertando, que você é gentil, generoso? Ou porque você quer dar a oferta de verdade? Eu já emendo com essa parte do jejum que eu confundi agora, mas Jesus fala o seguinte: cuidado com o jejum que você faz, porque vocês estão acostumados a ficar todos acabados e mostrar que vocês estão fazendo jejum. Mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês querem se mostrar que são mais espirituais? Na verdade, não façam em segredo, porque o Pai de vocês, que olha no secreto, vai recompensar vocês. Então, de novo, é a intenção. Com que intenção você está fazendo essas coisas? Jejuar é ruim? Não. Ofertar é ruim? Com certeza não. É previsto pela palavra, naquela época, inclusive pela lei, pelos profetas. Mas Jesus fala, toma cuidado com a sua intenção. E ele entra, inclusive, no mérito da gente tomar cuidado com o dinheiro. E o irmão Hugo trouxe uma palavra bem completa no domingo passado, né? E não é de se espantar que Jesus também vai falar sobre isso no conjunto de ensinamentos dele, né? E se a gente for resumir, Jesus ele está dizendo assim, toma cuidado com o que você deseja no seu coração. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um ou vai desprezar o outro, falando de servir ao dinheiro ou servir a Deus, né? E mais para frente, quando ele fala sobre as necessidades, né? Ele fala assim, cuidado, aquele que se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, na verdade são todos, mas vocês poderiam confiar no Pai de vocês. Ele fala, em verdade, nem Salomão em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, né? Aquilo que vai ser, vai sumir rápido, né? Então, a linha disso tudo é cuidado, não deixe com que as preocupações de vocês tomem conta do coração de vocês e vocês se esqueçam das vontades de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E por fim, a gente então começa a entrar no capítulo 7. E o capítulo 7, ele traz algumas advertências mesmo, né? Fala assim, cuidado com a forma como você vai tratar o outro, cuidado com o que você julga o outro, como você julga o outro. Porque você vai ser julgado da mesma maneira. E se você não é capaz de de enxergar uma trave na tua frente, como é que você vai tirar o cisco do olho do teu irmão? E Jesus, ele entra, eu pulei uma parte do 6 que Jesus ele ensina a orar, então ali basicamente, né, a oração do Pai Nosso, mas no versículo 7 Jesus ele enfoca de novo, ele fala, orem com perseverança, porque se vocês que são maus, quando o seu filho pede um pão, você não vai dar uma pedra, imagina Deus que é bom, ele vai ouvir, então perseverem na oração, né? Jesus ele começa a advertir e fala, tomem cuidado, porque vão vir alguns em meu nome, tentar enganar vocês. Mas vocês prestem atenção, tomem cuidado com isso. Vocês vão perceber qual que é a real intenção deles depois dos frutos aparecerem. E Jesus fala, toma cuidado com o caminho, ele é estreito, ele é pequeno, mas ele é certeiro, ele vai levar para o céu, ele vai levar para Deus. E não sei se eu pulei mais alguma coisa aqui no resumo, mas daí a gente entra então na passagem que a gente vai estudar, né? Nem todo que me chama Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas Senhor, não realizamos muitas coisas em teu nome. E Jesus vai falar, não conheço vocês. E voltando, né, se a gente pensa um pouco naquilo que a gente foi estudando, né, que a gente foi vendo nesse resumo, Jesus parece dizer que não adianta vocês fazerem tantas essas coisas. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente vai mais para frente e Jesus fala, aquele que ouve essas palavras e não cumpre, não põe em prática, é um insensato. É como alguém que constrói uma casa na areia, que vai vir as intempéries e vai desmontar. Tem acho que é no Evangelho de Marcos, fala quão grande será essa ruína. O pastor Luiz pregou há alguns meses atrás a respeito disso. Mas, então, esse é o contexto, em geral, esse é o resumo do Sermão do Monte, né? Esse é onde se encaixa esse pequeno trecho que a gente vai ler, né? E agora a gente vai dar atenção, finalmente, para o trecho em si, né? Então, o versículo 21 novamente, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E se a gente olha só esse trecho isolado, né, como ele conversa entre si, o versículo 21, Jesus ele traz uma afirmativa, né? Só os que vão entrar no reino do céu são os que fazem a vontade do meu Pai. E Jesus ele constrói uma narrativa com uma reação do que vai acontecer essa afirmativa, né? Que muitos vão chegar e questionar Jesus: mas Jesus, a gente não fez tanta coisa em teu nome? E no versículo 23 tem uma réplica de Jesus, né? Falando: na verdade eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, né? E quando eu leio esse trecho, me vem na cabeça uma imagem que é muito parecida com o Atrasados do Enem. Não sei se vocês já viram, mas para quem já participou, pegou essa época, né? O Enem é a prova que praticamente vai determinar o que eu vou fazer dos 18 até os 25, 26 anos, né? Então, para o jovem, ele é uma certa pressão, né? E não só a questão de estudar, mas o dia da prova em si é um dia fatídico, né? O pessoal fala: não, vai com calma, olha o lugar onde você vai fazer a prova, tenta chegar com o máximo de antecedência possível, né? Mas nos últimos anos tem crescido um movimento em que as pessoas vão lá para assistir esses últimos momentos. Então, inclusive, tinha um grupo na rede social que eles combinavam de levar uma cadeira, um refrigeradorzinho, né, um coolerzinho com cerveja para olhar toda essa cena, né? E tem inclusive emissoras que vão no momento e vão entrevistando, né, as pessoas: como que você tá, de onde você é, o que você vai prestar. Mas a imagem que eu tenho na cabeça são os últimos minutos, em que a gente vê o desespero, pessoas correndo. Eu vi um cara que ele saiu correndo e deu um carrinho no chão e passou por baixo do portão quase fechando. Tem diversas coisas, mas o finalzinho, né, quando fecha, que você vê um desespero mesmo, né? Muitos alunos ali que se prepararam o ano inteiro por um certo deslize ficam ali: mas foi só um minutinho, eu não cheguei tão atrasado. Tem gente que tenta pular o portão, tem gente que tenta forçar o portão mesmo, né? Tem gente que ali aos prantos começa a conversar com o fiscal: me deixa entrar, eu estava aqui, eu só fui, sei lá, pegar uma água, né? E essa imagem que me fica à cabeça é algo parecido, né? Muitos à portas do céu, falando: Jesus, Jesus, deixa a gente entrar. Senhor, deixa a gente entrar. E Jesus falando: não, só quem vai entrar é quem fez a vontade de Deus. E aí toda essa multidão falando: mas a gente fez tanta coisa em teu nome, por que a gente não pode entrar? E Jesus respondendo claramente: a verdade é que eu nunca conheci vocês. Vocês praticaram o mal. E aqui que fica importante a gente entender o que Jesus estava explicando atrás, né? Aqui parece que talvez seja uma mentira, né, daquele povo falando: uma desculpinha, né? Não, mas a gente fez tanta coisa para em teu nome, né? Mas se a gente olha para trás e vê que Jesus foca bastante sobre a intenção, será que é só fazer? Será que é a respeito de só fazer em nome dele? Será que é só a respeito de curar, de profetizar em nome dele? Será que não tem aí uma questão de intenção? Porque vamos supor assim que realmente eles fizeram tudo isso. Se eles fizeram tudo isso, fosse só fazer, seria muito fácil. Salvação pelas obras. Mas será que é isso? Será que realmente é isso? E quando a gente começa a ver como os textos se conversam, né? Jesus ele reprime e fala, ele não fala assim: não, vocês fizeram com a intenção errada. Jesus fala: não, vocês não me conhecem. Eu não conheço vocês. Vocês praticaram o mal. Então Jesus ele chega a comparar aquelas boas obras que eles apresentaram, né? Aqui não vale nem a pena entrar no mérito se é mentira ou verdade, né? Mas eles apresentaram boas obras para Jesus e ele falou: não, vocês fizeram mal. E se a gente volta, né? Será que só não cometer o adultério é fazer o bem? Mas Jesus fala que a barra é mais em cima. Se você pensou errado, você já cometeu o adultério. Então você pode não ter praticado o ato, mas o seu coração praticou. E tem a questão do jejum, da oferta, são coisas boas, são obras boas, jejuar e ofertar, mas qual que é a intenção? Por que você está fazendo isso? E se a gente vai mais para frente, tem uma passagem que me chamou muita atenção,
Os fariseus, em Mateus capítulo 15, chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus, por que que seus discípulos não obedecem à tradição? E eles estavam perguntando, por que que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? E Jesus responde, eu vou ler agora, versículo 3 do capítulo 15. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. De novo, é errado ofertar para Deus? Não. Mas Jesus está trazendo claramente um ato. O ato de dar oferta talvez não tenha sido o melhor. E olha que situação difícil, né, para parte dos fariseus, né? Mas isso parece um pouco distante, né? E eu queria trazer hoje para o nosso dia, para o nosso contexto, né? O que seria então, talvez, praticar atos bons com intenções ruins, né? E na minha mente vem bastante as imagens de pessoas que vão fazer trabalhos sociais para se aparecer, né? A gente vê isso claramente quando a gente vê mais fotos da pessoa do que realmente o trabalho dela, né? Então a gente consegue identificar a partir dali que ela se apoiou na prerrogativa de caridade, de altruísmo, né? Para se aparecer, para se mostrar. Qual que era a intenção desse ato bom? Será que foi bom mesmo? Eu vou dar um testemunho meu. Há um tempo atrás, foi anunciado, né, o Adore Prático Japão. Eu falei, caraca, mano, eu quero ir. Japão e tal, né? Vamos lá, né? E eu já fiquei pensando, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu quero dinheiro para ir pro Japão para ir nesse trabalho, né? E lá falando que ia ser um trabalho com acampamentos, né? Então, pô, eu já fui em acampamento, acho que faz bastante sentido, né? E eu comecei a sonhar em estar lá no Japão e tal. Mas chegou um momento que eu sentei e falei, calma, deixa eu orar, deixa eu ler a palavra, né? Deixa eu ver qual que é a vontade de Deus, né? E lá no meu momento devocional, eu tomei uma pancada. Eu tava esperando uma confirmação, né? Eu falei, não, tá fazendo sentido, mas eu tomei uma pancada. Eu senti Deus claramente falando, cara, você não quer ir pro Japão fazer trabalho, você quer ir fazer turismo. Mas você tá se apoiando na ideia que você tá indo fazer missão, que você tá indo no meu nome. Aí eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Eu não tô pensando aqui que eu preciso entender o japonês, eu preciso entender a língua, a cultura para estar transmitindo realmente o evangelho para o pessoal de lá. Eu tô indo porque no final do trabalho vai ter um momento, 3 dias, 4 dias que eu vou poder passear. Olha que cômodo, que bonito falar, não, eu tô indo em nome de Jesus. Tá indo para passear, não tá indo para fazer trabalho. E daí, a minha intenção foi errada. E graças a Deus, ele me livrou de estar fazendo isso, né? Mais para frente, depois, por todas as circunstâncias, o Adore Prático no Japão foi cancelado, mas eu tive o privilégio, né, de perceber que aquilo não era vontade de Deus. Que o meu coração estava com a intenção errada, apesar de querer ir, seja algo bom, né? E não me entendam errado. Às vezes a gente pode pensar assim para um extremo e falar, não, mas é melhor ir do que não ir. Jesus fala, tá faltando um trabalhador na seara, e se vai alguém lá, pô, glória a Deus. Alguém foi disposto a estar pregando o evangelho. E em parte é verdade. O evangelho de Deus ele é tão poderoso que ele é capaz de usar até uma pedra. Tem muitos testemunhos de pessoas que sonharam e toda uma cultura foi transformada por causa do evangelho. E quando o missionário chegou para entregar a Bíblia, eles falaram, não, a gente já conhecia esse Deus. Existe sim um poder com certeza de Deus. E para aquele povo que vai receber, talvez seja uma coisa boa mesmo. Talvez seja bom mesmo. Mas quando a gente olha aqui, no versículo 23, não vos conheço, vocês praticam o mal. Então eu estou indo praticar o mal, apesar de que Deus pode transformar a situação em bem. Então se eu estou indo praticar o mal, era melhor eu não ter ido. Que foi o caso, foi melhor eu não ter ido. Mas então a gente pode dar um passo para trás e falar, pô, então se eu não sei o que é a vontade de Deus, se eu não sei o que vai agradar o coração de Deus, é melhor não fazer nada, então. Na dúvida é melhor eu ficar quieto na minha, ter o meu devocional e tudo mais, né? Mas aí a gente remonta lá no comecinho do Sermão do Monte. Sejam sal e luz, que as obras de vocês glorifiquem o nome do Pai. Então, peraí, como é que eu vou fazer a diferença? Como é que eu vou ser diferente se eu não fizer nada? Aí o bicho pega, né? E
que você faz? Como que você define a linha? O que é vontade de Deus, o que não é vontade o que não é vontade de Deus? Qual que é a minha intenção de verdade, qual que não é? É muito fácil a gente vasculhar a palavra e começar a embasar coisas que a gente sente, que a gente quer fazer. É muito fácil, a palavra é muito vasta, tem muitos assuntos. Mas se você vai com essa motivação cega, algo vai dar errado. E a resposta para isso é um pouco mais simples do que parece. Como você sabe o que seu pai gosta, o que seu pai não gosta, o que sua mãe gosta, o que sua mãe não gosta, o que seu irmão gosta, o que seu irmão não gosta? Uma parte disso a gente entende que é bom senso, né? Eu não vou chutar o cara, ele não gosta. Mas existem coisas específicas que quando você faz, irritam o seu próximo, ou não irritam, agradam muito. Como você sabe disso? Como você tem certeza que aquilo que você vai fazer realmente agrada aquela pessoa ou não agrada? Passando tempo, conhecendo, relacionamento. Porque é num relacionamento que você vai descobrindo, pô, o menino com quem eu faço discipulado gosta de jogar futebol. Mas ele não gosta de jogar videogame. Então, se eu provocar ele a jogar videogame, talvez eu esteja fazendo algo que desagrada ele. Algo que desagrada a todos? Não, mas é específico. Eu só entendi isso quando conheci ele, quando passei tempo com ele. E com Jesus não é diferente. Como a gente sabe, então, qual é a vontade de Deus? Passando tempo. Lendo a Bíblia, fazendo oração. A gente cantou, é assim que a gente vence as guerras. Sim, é assim que a gente vence as guerras. Porque a gente conhece quem está indo por nós. Quem está indo à nossa frente. E eu digo mais, é um pouco além de a gente olhar para a palavra como uma biografia de Jesus. Porque a Bíblia exala Jesus em todas as passagens. Então, quando a gente vai em Gênesis 3, e Deus prometendo reconciliação, é Jesus. Tem passagens mais claras, né? Isaías falando que viria alguém que seria rejeitado, mas que tomaria nossas dores. É Jesus. Colossenses 1, que fala sobre a supremacia de Cristo, né? Ele é o primogênito sobre a criação. Ele é acima de tudo. Tudo subsiste por ele, por causa dele. Existe por ele, para ele. Ou a gente vai lá em Apocalipse e encontra as descrições de Jesus. Não, ele é o príncipe da paz. Eu quero ir além disso. Não estou desmerecendo o que a palavra diz. É muito importante a gente ter a palavra na nossa mão, desfrutar e conhecer, porque a gente vai vendo relatos do que Jesus fez. E até tendo ideias, poxa, Jesus curou, então eu posso curar. E diferente de uma biografia comum que a gente encontra por aí, geralmente de pessoas que já faleceram, né, e tiveram o privilégio de ter escrito, né, a vida deles. Aqui não é uma biografia de alguém morto, Jesus está vivo. Jesus, ele está vivo. Ele vive e procura um relacionamento. E não me entendam errado, Jesus não é um pobre coitado que está na frente da sua porta batendo, me dá atenção. Na verdade, essa é a nossa postura para Jesus, né? Deveria ser, pelo menos. E por que eu estou falando isso? Porque, e aqui eu vou dar alguns testemunhos, né, desse Jesus que eu conheço, desse Jesus pessoal que se relaciona vivo. Há muito tempo atrás eu estava no acampamento Shalom, estava numa ministração de louvor, eu estava ali quebrantado, estava ali adorando a Deus, e me veio uma imagem na minha cabeça, me veio uma visão. Todos os momentos em que por algum motivo até aquele ponto eu estava chorando. E a visão, a lembrança não era eu ali no chão, mas era como se fosse em terceira pessoa, alguém me vendo. E naquele momento, o meu coração começou a queimar e eu entendi, era Jesus falando, eu estava com você esse tempo todo. Eu vou continuar com você. Então eu conheço um Jesus consolador. Porque ele é vivo, ele não consolou somente as irmãs de Lázaro. E ressuscitou Lázaro depois, mas ele veio até mim, me consolou naquele momento. E uma outra ocasião, eu estava no acampamento Panorama, estava num congresso de mocidades, e eu estava lá meio contrariado, eu estava passando por alguns momentos muito complicados, e eu estava me culpando muito, falando, não, essas circunstâncias são culpa minha e tudo mais. Elas estavam a par de mim, né? Eu não tinha muito controle, mas mesmo assim eu estava lá me culpando e falando, não, mas se eu tivesse ficado em casa, eu teria conseguido resolver, né? E num dos momentos de ministração, eu pude desabafar com meus irmãos, pude colocar para fora tudo o que estava acontecendo, né? Receber orações. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu estava saindo daquele ambiente. Veio uma pessoa e falou, cutucou no meu ombro e falou, escuta,
Jesus pediu para te dizer que a culpa não é sua. Irmãos, eu já estava chorando. Inclusive, nesse momento, quando eu terminei de receber a oração, tinha uma cacota pendurada, assim. E, enfim, é mais para descontrair um pouco, mas eu já estava chorando, já estava emocionado. Naquele momento, eu senti uma certeza do amor de Cristo ali por mim e falei: nossa, eu conheço um Cristo revelador que tira a culpa que não é minha, que me mostra isso. E até um testemunho mais recente, no começo desse ano, eu estava passando por um conjunto de adaptações, né? Estágio, faculdade, namoro, como conciliar tudo isso, né? E eu estava passando por algumas situações que estavam me magoando muito, estavam me deixando muito triste, estavam me deixando muito machucado mesmo. E quando bateu a pandemia, não, vocês vão ficar em casa, home office, ensino à distância, eu falei, não, eu vou, então, buscar Deus. Vou buscar Deus, porque com as minhas forças está muito difícil. Eu comecei lá um período de jejum, de oração, de leitura da palavra, e Deus foi me mostrando muitos traumas, muitas mentiras que eu estava carregando ali comigo, que estavam trazendo um peso desnecessário para minha vida. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele me confrontou, ele falou, ó, tem coisas aqui que você precisa mudar. Tem comportamentos, tem atitudes que você precisa mudar. Então, não é simplesmente no conforto, mas é no confronto também que Jesus se revela. Não é só no carinho, mas o carinho de Jesus também se mostra quando ele disciplina. Ele fala, ó, aqui você pode melhorar. Porque a palavra diz, né, que quem discipula é quem ama. Então, irmãos, esse é o Jesus que eu conheço. Eu sei que muitos têm experiências com Jesus. Muitos aqui chegaram por conta de um momento em que Jesus se mostrou presente. É o Jesus da palavra, é o Jesus que está escrito aqui, que a Bíblia exala tanto. É o Jesus dos evangelhos, que anda sobre as águas, que levanta, que ressuscita o morto, que ressuscitou por nós. É o mesmo Jesus que vira e fala para você, Jesus, filho, eu estou do teu lado. Eu estou do teu lado. E agora, para finalizar, o questionamento que eu quero deixar é: como tem estado o seu relacionamento com Jesus? Será que ele tem sido profundo o suficiente para você poder colocar suas mágoas diante dele, Jesus levar embora e você poder andar livre? Será que é profundo o suficiente para você conseguir ser confrontado por Jesus a respeito das suas verdadeiras intenções? Mudar de opinião e falar, não, eu estava errado mesmo, é melhor eu seguir o caminho certo? Ou será que ele tem sido um pouco raso e a gente descobre que não era a vontade de Deus quando a gente vai lá e quebra a cara? Ou será que tem sido raso demais a ponto da gente não querer fazer porque a gente não tem certeza se é da vontade de Deus ou não? Como tem estado o seu relacionamento com Jesus? É muito mais do que a gente vir no domingo e cantar e dar louvores, receber uma palavra. E hoje em dia com a internet, né, é muito mais do que a gente colocar um louvor enquanto a gente lava a louça. É muito mais do que a gente colocar uma palavra enquanto a gente vai fazer alguma outra coisa. É você se ajoelhar diante de Cristo. É chegar naquele momento especial e falar, Jesus, tá difícil. Ou compartilhar uma alegria, Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem me dado tantas coisas. No fundo, irmãos, é assim que a gente vai saber qual que é a vontade de Deus, de verdade. Conhecendo a Deus. Para conhecer a Deus, a gente precisa chegar a Jesus. Porque Jesus vai apresentar para a gente o Pai. E, enfim, a gente vai ter certeza daquilo. E não me entendam errado, mas algumas coisas a gente às vezes se apoia na ideia, né? Não, Deus vai me dar paz naquilo que eu preciso fazer. Mas será que vai mesmo? Quando você precisa mudar uma atitude sua, será que você vai sentir paz? Então não é a respeito de sentimentos. Sentimentos são importantes. Se não fosse, Deus teria feito a gente sem eles. Mas a convicção vem justamente do seu relacionamento firme com Jesus. De falar, não, ele está falando o que eu preciso ouvir. Não o que eu quero ouvir.
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor se faz acessível, não só através da tua palavra, que exala Cristo, mas através da própria vida de Cristo. Porque ele não está morto, ele vive, ele se relaciona. A gente pode conhecer mais e mais a Cristo, um Cristo vivo. Deus, muitos curam, porque Jesus um dia curou eles. Muitos livram outros, porque um dia foram livres por Jesus. E da mesma forma, Pai, a gente quer exalar esse Cristo que nós conhecemos, justamente porque conhecemos, Deus. Que a gente possa estar nos achegando cada vez mais a Ti, através de Cristo, para que a gente possa ter certeza qual que é a Tua vontade, porque às vezes a Tua vontade é não fazer, no perigo de fazer algo errado, de praticar algo mal, mas às vezes é fazer apesar da gente não querer, porque é o Senhor quem nos capacita para estar fazendo tudo isso. Senhor, que essa palavra seja não uma repreensão, Deus. Se for necessário que ela seja, mas que ela seja um alerta, que ela seja um convite, Pai, para estarmos nos achegando cada vez mais a Ti e conhecendo cada vez mais o Senhor, entendendo cada vez mais a Tua vontade, Deus. Nos despeça na Tua graça, na Tua sabedoria, que a gente possa estar crescendo em graça e sabedoria, Deus, a partir do nosso relacionamento com o Senhor, porque é isso que importa, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela é poderosa, ela é viva, ela traz vida, ela é afiada, capaz de dividir alma e espírito, de revelar as verdadeiras intenções do nosso coração. Não é só no conforto, mas no confronto também que o Senhor se revela. Que possamos estar sensíveis, mas de braços abertos, porque o Senhor está de braços abertos, Pai. Muito obrigado por todo esse privilégio, Senhor. Em nome do Teu Filho amado é que eu oro, agradeço. Amém. Agora passo para o